Bom dia, povo de Deus. Mais um dia nós estamos aqui reunidos para buscarmos ao Senhor e eu gostaria de desejar um ótimo sábado a todos vocês. Hoje nós estamos aqui nessa conexão das 6, esse propósito de ouvirmos uma palavra e orarmos juntos, abençoarmos o nosso dia, o nosso final de semana, e vivermos essa bênção que Deus tem para nós, as maravilhas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele certamente nos abençoa e manifesta sobre nós o seu poder e a sua graça, nos direcionando, nos livrando e nos guiando por todos os caminhos, nos dando a direção. E é por isso que a palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada, os que de manhã me buscam, esses me encontrarão. Então nós estamos aqui bem cedo, começando esse dia, primiciando a Deus, né? E agradecendo a Deus, porque deitamos e dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe essa live com mais alguém, envie para alguém da sua família, alguém que precise de oração, alguém que necessite, alguém que está cansado, alguém que está sobrecarregado, alguém talvez que já perdeu a esperança. Essa pessoa precisa do seu apoio e precisa que você entregue a ela uma direção de Deus. Então envie essa mensagem para alguém e eu sei que Deus vai falar ao coração de cada um de nós. Vamos lá. Hoje o nosso texto para a nossa meditação está em Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Um texto muito conhecido pelos amantes da palavra de Deus, aqueles que amam a Bíblia, e tenho certeza que você em algum momento já ouviu esse texto, independente da sua religião, independente da sua fé, independente do seu caminhar, em algum momento você já ouviu esse texto que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Quem nunca se cansou? Quem nunca se sentiu sobrecarregado? Quem nunca teve aquela sensação que estava carregando o mundo nas suas costas? Quem nunca teve aquela sensação que estava carregando um peso incomum sobre a sua vida? E se sentiu tão cansado, mas tão cansado, que só queria parar para descansar. Quem nunca se sentiu esgotado depois de um dia de trabalho? Quem nunca se sentiu esgotado depois de enfrentar algumas dificuldades, depois de um dia de embate, de conflito? Qual a mãe nunca se sentiu cansada depois daquele dia intenso de cuidar de casa, de correr atrás do filho, de se organizar? Qual pai não se sentiu cansado depois daquele dia de batalha, daquele dia de luta, e chegar em casa e ainda ter que dar atenção para a família, lutando contra o cansaço, lutando contra a fadiga? Todos nós um dia cansamos. Todos nós um dia esgotamos a nossa bateria. E
o texto nos traz uma direção de Cristo. Cristo está dizendo, se você está cansado, se você está sobrecarregado, venham a mim, que eu darei descanso a vocês. Que eu darei descanso e alívio para a sua alma. Alívio para o seu espírito. E muitas das vezes nós estamos tão cansados. E agora eu não estou falando do físico. Agora eu não estou falando do natural. Estou falando do espiritual. A nossa alma, o nosso espírito. Muitas das vezes nós nos sentimos exaustos, sem esperança, sem motivação. Muitas das vezes as nossas bases foram destruídas e nós nos encontramos sem força alguma para prosseguir, para caminhar, para alcançar os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos desejos. Estamos cansados mentalmente, estamos cansados, a nossa alma está angustiada e a nossa esperança se acabou. E é por isso que Cristo vai dizer, se você está esgotado, se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu tenho descanso para você. Eu tenho descanso para a sua alma, para a sua vida. É somente nele que nós encontramos a paz que precisamos. Somente nele que nós encontramos o descanso necessário para a nossa vida. Todas as vezes que estamos cansados, atribulados, angustiados, apavorados, e entramos na presença dele, encontramos paz, sabedoria, encontramos descanso para a nossa alma. A ciência já provou isso. A ciência já provou acerca do ponto de Deus no cérebro do ser humano. E todas as vezes que as pessoas se põem na presença de Deus, se colocam na presença de Deus em oração, em busca, em louvor, em adoração, elas ativam isso aqui. E isso faz com que ela entre em um processo de cura, de restauração, de fortaleza, de vigor, de renovação. É por isso que todas as vezes que estamos diante de Deus, todas as amarras caem, todo o peso cai, toda angústia cai. Quantas vezes você já chegou na presença de Deus angustiado, tribulado? Quantas vezes você já entrou na igreja esgotado? De repente você sente um renovo. De repente você sente um refrigério. De repente você sente um vigor. E o que é isso, pastor? Você está lançando o seu cansaço diante de Deus. Você está entendendo que Deus é o único que pode resolver todos os seus problemas. Que Deus é o único que pode cuidar de você em todos os detalhes. É por isso que nós precisamos ir até Ele. Ele está te convidando, venham a mim. Ele está nos convidando, venham a mim e eu vos aliviarei. Ei, se levante hoje e venha. Se posicione hoje e venha. É isso mesmo. Tome uma decisão hoje e venha. Jesus está te convidando e o convite de Jesus é: venha a mim e eu aliviarei a sua alma. Eu darei descanso para você. Pastor, eu estou sem esperança, angustiado. Eu estou atribulado de espírito. Todas as pessoas que estavam sofrendo, todas as pessoas que estavam angustiadas e com problemas, cansadas porque já não tinham mais esperança e foram até Cristo, tiveram a sua vida mudada. Jairo estava cansado. A mulher do fluxo estava cansada. Bartimeu estava cansado.
Eu poderia aqui citar vários personagens bíblicos e exemplos bíblicos que estavam cansados. Eu um dia estava cansado e fui até Cristo. E Cristo nos aliviou. Tirou o fardo, tirou o peso, tirou toda a angústia e trouxe a paz que excede todo entendimento sobre o nosso coração. Então, venha até Ele. Não importa o seu cansaço, não importa a sua angústia, não importa a sua carga. Ele está convidando nessa manhã, venham até mim e eu te aliviarei. Eu trarei descanso para a sua alma. Talvez nessa manhã você está cansado, já acordou cansado, já acordou pensando naquele problema, dizendo como que eu vou resolver, como que eu vou solucioná-lo. Talvez a sua casa está tão angustiada e você está aí pensando como que eu vou trazer paz para minha casa, como que eu vou mudar minha família. Talvez você está enfrentando dificuldade no seu trabalho e você acordou tão desmotivado, dizendo como que eu vou mais um dia? E você se sente totalmente desestabilizado, sobrecarregado, carregando o mundo sobre as suas costas. Talvez você esteja assim. E eu quero orar por você. Para quê, pastor? Para que o Senhor traga descanso e refrigério para a sua alma. Descanso para a sua casa. Descanso para a sua família. Descanso para o seu ser. E faça que você se alivie de todo fardo e todo peso. Eu quero orar. Envie para alguém, convide alguém nesse momento que precisa de oração. Convide alguém que nesse momento precisa estar meditando e recebendo essa oração. Envie para alguém, porque eu sei que Deus vai aliviar a alma. Eu estou sentindo Deus trazendo isso sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, eu me coloco na sua presença pelos meus irmãos que estão comigo, que estão recebendo essa palavra. Meu Deus, abençoe essa casa, essa família, abençoe esse lar que está recebendo esta oração nesse momento. Eu não sei qual hora do dia ele vai me ouvir ou ela está me ouvindo. Eu quero apenas pedir, Espírito Santo, que a paz que excede todo entendimento sobrecaia sobre essa casa. A sua palavra diz, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então estamos aqui, Senhor, na sua presença. Estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui diante da sua face para colocar e lançar sobre ti as nossas ansiedades, lançar sobre ti as nossas dores, os nossos fardos, Senhor, e acreditar que o Senhor é o único que pode nos dar descanso. O Senhor é o único que pode trazer descanso para a nossa alma, descanso para o nosso espírito. Eu quero nesse momento, Senhor, clamar pela vida dessa pessoa que está me acompanhando por esta live. Que o Senhor, meu Deus, possa manifestar a sua graça e a sua glória sobre o seu lar, sobre a sua família. Senhor, tu conheces o que eles têm buscado. Tu conheces o peso que ela tem carregado, o fardo talvez que esteja sobre as suas costas, a angústia, a tribulação que está sobre a sua alma. O Senhor conhece, meu Pai, talvez, Pai, a vida dessa pessoa, que eles se encontram esgotados, sem força, sem motivação. Porque muitas das vezes, Senhor, começamos o dia, mas não sabemos como ele será. A angústia, o peso, o fardo tem nos oprimido. E eu quero rogar pelo meu irmão e pela minha irmã, para que o Senhor traga alívio, para que o Senhor traga descanso, para que o Senhor traga refrigério, para que o Senhor quebre, Pai, todo fardo, todo peso, toda carga. Porque a tua palavra diz que o jugo será despedaçado por causa da unção.
E é pela sua unção que eu rogo, Pai. É pela sua graça maravilhosa que eu peço. Traga alívio e refrigério. Do alto da cabeça à planta dos pés, renova o meu irmão e a minha irmã, para que eles caminhem na sua presença livres. Pai, vivendo em paz, sendo abençoado nos seus sonhos e nos seus projetos. Abençoe a casa, a família, o lar, Senhor, e manifesta, Pai, a sua bênção. Livra esta alma da angústia, livra esta alma da opressão, da ansiedade, da depressão. Traga, Senhor meu Deus, o refrigério e a cura. Eu declaro isso nesta manhã. Eu determino, eu profetizo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa pensar que está sozinho ou sozinha. Você tem um valor muito importante. Deus te ama. E Jesus está ao seu lado. Jesus está diante de você e Ele está fazendo um convite. Venham a mim. Venham a mim. Venham a mim. Jesus está te convidando. Para de sofrer. Para de colocar a sua confiança em quem te decepciona e te frustra. Coloque a sua confiança em Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a confiar unicamente, exclusivamente em Deus. Porque Deus vai trazer alívio para a sua alma. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, que é de Pereira Barreto e região, você que é daqui, ou você que é daqui perto. Amanhã nós teremos um grandioso culto de celebração. E eu tenho uma palavra para o seu coração. Você que está cansado de sofrer, você que está se sentindo sobrecarregado, você que está vivenciando um peso muito grande, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e eu quero orar por você. Abençoar a sua vida, ungir a sua vida e declarar que Deus vai trazer alívio para a sua alma. Eu te convido a estar conosco comigo amanhã, às 19 horas, na Igreja Formosa, aqui em Pereira Barreto, e receber uma palavra de Deus, receber a imposição de mão e a oração, e ser abençoado e abençoada. Então, traga a sua família, convide um amigo, uma amiga, que você sabe que precisa ser aliviado, ser renovado e receber a paz que excede todo entendimento. Traga ele, porque Deus tem uma grande obra sobre a sua vida e tem algo maravilhoso a realizar. Deus te ama e Ele tem coisas grandiosas. Deus te abençoe. Queridos, nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. E hoje, dia 14 de março, nós faremos a leitura de Josué no capítulo 10 e o capítulo 11. Josué capítulo 10 e capítulo 11. Então faça essa leitura. Medite na palavra de Deus. E Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Naomi, Deus está mandando te dizer: aguenta firme. A promessa está de pé. Você tem um grande chamado. Não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. E Ele está dizendo: fale para ela, não se desespere mediante as provas e as lutas que ela está enfrentando.
Não se desespere diante das dificuldades que você está passando. Não pense que Deus se esqueceu. Não pense que Deus te abandonou. Deus te ama e há uma promessa sobre a sua vida. E Ele está apenas te dizendo: venha, se aproxime ainda mais e eu darei o descanso que você necessita. As decepções fazem parte da nossa vida. As frustrações fazem parte da nossa vida. Mas Deus nunca te frustrará. Deus sempre segurará nas suas mãos. E Ele está dizendo: eu estou te carregando na palma das minhas mãos. Você é amada. Você tem uma promessa. E Deus está dizendo: aguenta firme. Não desista. Não se desespere. Não permita que a angústia, que a opressão ou que a depressão te atinja. Entenda que mediante a tudo e a todos, Deus te ama. E Ele quer te abençoar. Deus te ama e Ele quer te abençoar. Fique com essa palavra. Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor Jeová vá sobre você nesse momento e traga o alívio que você precisa, porque Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Naomi. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fique na paz de Deus. Você é de qual cidade? Deus é fiel. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o seu lar. Fique com essa palavra. Ela é de Castilho. Amém. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Que Deus direcione a sua vida. Deus direcione o seu coração. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, orando, ouvindo a palavra e sendo abençoado por Deus. Forte abraço. Que o Espírito do Senhor abençoe seu final de semana, em nome de Jesus.